está hoje aqui no Centro de Estudos Madalena Freire, conversando com a Ilana, que é uma grande amiga, psicanalista, tem trabalhado muito na questão da saúde mental, trocado muito durante a pandemia, como foi a vida das nossas crianças e dos nossos jovens durante esse período. E acho que é um pouco sobre isso que a gente vai conversar, não sobre a pandemia em si, mas sobre o espaço que a escola ocupa na vida dos alunos e o espaço da infância como uma possibilidade também de reflexão para ampliar a ideia de infâncias e não só de uma infância hegemônica. Queria agradecer a sua presença aqui e te convidar a pensar um pouco em coisas que a gente já conversou muito sobre a ideia de que a escola não é só um espaço, né? E de que é preciso de uma aldeia para educar uma criança, né? Como é que a gente pensa, como é que vocês, do ponto de vista da psicanálise, pensam sobre a questão do lugar simbólico da escola na vida, né, e na criação das nossas crianças. Bom, acho que começo agradecendo a oportunidade da gente falar e pensar junto, porque, de fato, né, esse ano e meio que parece muito mais, né, em termos de quantidade de acontecimentos e de acontecimentos na linha das transformações que a gente foi tendo que se submeter para seguir a vida, né? Esse tempo foi um tempo para mim muito precioso de ter essa interlocução com você, com a escola, com a equipe, com os professores, porque me parece que ainda que o espaço físico da escola tivesse fechado, a gente ficou o tempo todo juntos pensando como fazia da escola um espaço aberto, né? Um espaço funcionando, e aí acho que vem daí essa ideia do que era essa diferença entre o espaço físico e o espaço simbólico. Eu não saberia mais pensar a ideia de espaços fora da experiência que a gente viveu da construção do espaço, da redução dessa experiência pública do espaço. E acho que é de todos os horrores aos quais a gente estava e está ainda submetido, né? Porque vamos lá pensar que a gente vai sofrendo de Brasil em tempos de Covid, né? Então, de todos esses horrores que a gente está submetido, talvez o que a gente possa trazer dessa experiência, para além de toda uma superfície moral dessa frase que eu vou dizer, é o que a gente aprendeu com ela, mas não como uma experiência moral, como de fato uma experiência ética, de entender qual é o lugar do laço, qual é o lugar do outro, e aquela ideia que a gente foi mesmo construindo junto, né, Cris, de que a vida pulsa no encontro em alteridade. Não tem outro lugar para a vida acontecer. E uma escola, me parece, né, olhando aqui assim, é um espaço muito privilegiado para isso, né? Sobretudo quando a escola se pretende um espaço aberto, né? Então, talvez começar pensando isso, que foi um pedaço da conversa que foi se atualizando aqui para mim nesse retorno ao espaço físico da escola, né? Que é essa ideia de o que aconteceu com a gente quando tudo começou a acontecer no mesmo lugar, né? Quando a gente ficou trancado em casa, acho que aqui nesse recorte que a gente está falando, né? Cercado de todos os privilégios com os quais a gente pôde se proteger, né? A gente se trancou em casa e ainda assim, com todos esses privilégios, né? Os privilégios de cuidado com saúde, os privilégios de conexão, os privilégios de uma família protegida, de uma possibilidade de home office, a gente foi transformando a nossa casa em casa tudo, né?
e o que eu falo, antes fosse só casa-escritório. Era casa-escritório, casa-escola, casa-feira, casa-diversão, casa-lazer, casa-cinema, casa-cuidado, enfim. Tudo isso acontecendo no mesmo espaço foi dando uma notícia para a gente, eu acho, do que é a função do espaço. A função mais explícita nos efeitos do que tem a possibilidade de perspectivação, né? De a gente se ver em outro lugar, dos efeitos mais imediatos que são a supressão das alternâncias entre os ambientes público e privado, entre a casa e a escola, o quanto isso se revelou como uma redução da nossa capacidade de administração da vida, porque as alternâncias são um recurso que a gente tem para administrar as nossas intensidades, para administrar os nossos encontros, né? Aquele famoso vou ficar direitinho aqui com vocês porque amanhã eu vou viajar, né? Ou vamos fazer isso aqui juntos porque amanhã tem escola. Isso foi tirado e a gente perdeu um recurso de administrar as nossas intensidades, né? E a gente foi perdendo a possibilidade de produzir intervalos. Então a constrição do espaço, ela foi se desdobrando numa outra temporalidade, né? Na nossa temporalidade no sentido de como vai se relacionando, como a gente vai se relacionando com o tempo no encontro com o outro. Acho que vocês viveram isso na escola, eu vivo isso muito no consultório, mas acho que nunca escutei em 30 anos de clínica tanto a frase tô sem paciência, não tenho paciência, perdi a paciência, minha mãe não tem paciência, mas aí meu pai perdeu a paciência, mas a minha avó estava sem paciência, mas eu não consegui porque, enfim, a ideia da perda de paciência, acho que foi tendo a ver com a gente transformar o espaço nessa vida entre telas, em que a gente pode ter construir uma certa ficção de que seria possível estar em dois lugares ao mesmo tempo, em várias abas abertas ao mesmo tempo. E aquela ideia que posso dizer de uma experiência minha, mas que tenho certeza que é de todo mundo, né? Que é você tá falando com o seu filho ao mesmo tempo que responde o WhatsApp da mãe e que está na reunião e que remarca um horário, enfim. Em que lugar você está e que efeito isso tem na experiência subjetiva que vai tirando da gente o tempo de convívio, né? O tempo de viver com. E aí acho que é com isso que para mim vai ficando mais desdobrada a ideia de quanto tempo e espaço se cruzam na construção da nossa experiência, e um é determinante do outro, o quanto isso foi afetando o nosso acontecimento subjetivo e o quanto que isso foi fazendo falta. E aí, pela ausência, né, e pela dificuldade que a gente foi enfrentando, a ideia de um espaço de viver com, de um espaço de convívio, como construção de lugar, foi aparecendo como muito decisiva para mim. O quanto na clínica, com as crianças e com os jovens, e mesmo com os bebês, o quanto eu fui entendendo que o recurso que eu tinha de cuidado ficava muito diminuído com a restrição da circulação e com a diminuição do público na determinação da vida das pessoas. E bom, a escola me parece ser, na nossa organização social, o primeiro espaço público instituído de convívio, né? Eu tenho visto agora no retorno, né, uma quantidade muito grande de famílias vindo procurar a escola com bebês ou crianças até 3, 4 anos, dizendo que eles têm atraso de linguagem, né? E me parece esquisito que se não tivessem, né? Porque de verdade eles passaram mais da metade da vida deles falando com pessoas que os entendem. Sim. Por definição, né? Não tinha que se fazer entender, né? Mãe e pai entendem o que a gente está falando de um jeito que passa por outro lugar, né?
Eu tenho visto muito medo de diagnósticos a essa altura com relação a isso, porque eu acho que 10 dias de escola podem compensar esse atraso, fazer com que ele possa avançar de um jeito completamente diferente, né, do que se a gente entender que o problema é da criança e não do modo como a gente pôde criá-los até aqui, né? Então acho que essa é uma questão que a gente está vendo aqui. Mas eu estava pensando, quando você falava desse encolhimento do espaço e das relações, enfim, durante o tempo em que a escola esteve fechada, mas algo aconteceu com a maior parte das crianças e dos jovens, pelo menos dos nossos alunos e alunas, que os manteve ligados à escola, né? Ainda que com todas essas questões, ainda que com muita dificuldade, principalmente os menores, mas eles estavam vinculados à escola, né? Graças, eu acho, à disponibilidade de laço dos professores e quem estava ali tentando catá-los dentro de casa e levando para a escola, né? Porque a sensação que dava é de que você tem que controlar o ambiente que você não está para que ele consiga focar. Então, aquelas situações em que as famílias conseguiram ter um espaço e um tempo para garantir a rotina da escola, enfim, mesmo que online, foi muito organizativa, né? E garantiu muito que eles estivessem em contato, né? E que eles seguissem aprendendo com uma referência de uma escola que não estava ali, né? Que estava de um outro jeito. Por isso também essa ideia de um espaço que é muito mais do que o espaço físico, que é claro que não tem nenhuma comparação à vida da escola de 6 meses atrás com a vida da escola num espaço concreto de encontros de verdade, né? Mas ainda assim a escola continua funcionando, né? Sim. E eu acho que talvez quando a gente pensa nas questões com a educação infantil e as escolas de educação infantil que tiveram muito mais dificuldade, porque de fato é muito mais difícil de manter esse laço, né? As escolas dos mais velhos, eu acho que deram conta muito bravamente de manter alguma noção de coletivo, ainda que eles estivessem dentro da família, né? Sim. E agora no retorno também você vê as dificuldades das próprias famílias de saírem deste lugar, né? Por mais que todo mundo quisesse que a escola voltasse, agora o que está acontecendo na aula com meu filho, né? Como é que eu faço para saber que eu estava ali escutando e me irritando porque eu escutava e me atrapalhava, não conseguia trabalhar, perdia a paciência, mas algum controle acontecia ali que agora não acontece mais, né? E a mesma coisa na relação de olhar aqui como os alunos estão se virando com estes encontros que eles já não sabem muito bem regular, e como é que a gente, desde com que roupa eu vou para a escola, porque antes eu ficava atrás das câmeras, ou não me viam, ou nem abria a câmera, né? E aí, de repente, eu tenho que me haver com esta hiperexposição de novo, né? E regras mesmo, o convívio básico, que parece que eles estão caindo mais, eles correm mais, eles se regulam menos, o corpo, né? E ainda com todas as restrições dos protocolos, enfim, isso eu acho que agrava mais ainda, mas com tudo isso você ainda vê o brilho nos olhos, né? Sabe que eu fiquei prestando atenção aqui no encadeamento das coisas que você foi me contando, Cris, e eu tenho um efeito meio comovida, assim, porque eu fico pensando que em relação às crianças que a gente pensa que tem atraso de linguagem, né, a gente teria que entender o que a gente está chamando de atraso, né, porque a gente está devendo o mundo para essas crianças, né? Para que elas possam ter com quem falar, por exemplo. É claro que estou dizendo isso, mas a gente com isso precisa tomar todos os cuidados, porque dever mundo também produz efeitos, né? E isso nos interessa quando a gente vai pensar o que é a vida com os outros, a vida no espaço público. Produz muitos efeitos alguém ter déficit de mundo e não de linguagem, né? Produz efeitos sobre a linguagem, produz efeitos na posição desse sujeito, mas a gente tem que apostar que esses são os sujeitos que estão à espera, né?
e que no encontro eles vão poder responder de outra maneira. São muito mais resilientes que nós, né? Muito mais, muito mais. Eu quero até falar um pouco sobre isso, que é essa relação que a gente tece com o espaço, que é uma relação de subjetivação da experiência com ele, que não é de uma medida geográfica. Mas antes da gente chegar nesse lugar, acho que vale pensar que esse mundo retraído, né, esse não acesso ao mundo, ao encontro com o outro, produziu efeito em todo mundo, né, em todos nós, nos pequenininhos. Eu acho que o mais fácil é ser adulto, né, nessa crise aqui, porque ser criança é muito difícil, ser adolescente, upa lelê, e ser velho é muito difícil também. A gente tem o para trás e o para frente, digamos assim, né? Mas eu escutei isso também que você disse, por isso que eu gostei de pensar isso, não tinha posto isso do lado, né, das crianças que tiveram esse, vou colocar, pseudo atraso no desenvolvimento, porque o que está atrasado é o encontro, não é o desenvolvimento, né? Mas colocar elas junto desse acontecimento que é as crianças grandes e os jovens que têm esse retorno para acontecer, eu escutei isso muito, né? É uma delícia, mas é muito difícil voltar. Eu quero muito, mas eu não sei se eu sei. Eu estou muito ansioso, eu estou com medo, está difícil, mas eu desejo, né? E esse jogo diz de que a gente... eu acho que não é um exagero dizer, em alguma medida a gente desaprendeu a viver com os outros, né? E o esforço que a gente manteve de fazer a escola acontecer, de fazer o espaço compartilhado acontecer, acho que é um esforço que vai mostrando a sua importância agora nesse retorno, porque a gente vai vendo a diferença de quando isso pôde se dar e quando isso não pôde se dar, né? Mas acho que tem ainda uma outra dimensão disso, que é como que a gente vai se cuidar nesse retorno para entender que a gente tem uma construção para fazer. Uma construção que é de convívio num espaço que a gente compartilha. E esse negócio de compartilhar é a nossa grande tarefa e é um tanto do que a gente desaprendeu. Tanto desaprendeu pela dinâmica do que é uma vida digital, né? Eu tenho uma cena que eu gosto muito gosto muito no sentido de que para mim é muito instrutiva, de um jovenzinho me dizendo: eu não quero ir para a aula presencial porque quando eu estou na aula online e o professor me faz uma pergunta, eu posso fazer assim, ó, congelou, caiu, e eu não preciso lidar com isso, e isso é alguma coisa que ele encena, mas que já é algo que a gente sabia até antes, né? Esse tempo da vida digital em que você põe o outro on e off na hora que você quer. Você decide a hora que você encontra, apesar do outro. Isso é um negócio que a gente vai precisar reconstruir, repactuar. E a tal da paciência que a gente perdeu, a gente vai precisar chamar ela aqui. E aí, acho que assim, eu volto naquele assunto que é assim... eu sempre fico pensando que a paciência tem a ver com o tempo, mas eu fui aprendendo que a paciência, estou fazendo essa figura comum, né, para fazer essa conversa sobre a relação com a alteridade. Ela tem a ver com o espaço. É preciso ter lugar, é preciso estar com o outro para que a gente aprenda a viver com o outro. E a gente vai precisar reaprender isso aí, né? Quando a gente faz toda aquela discussão que também fizemos juntos, né, sobre a importância dos processos inclusivos, a gente está fazendo essa mesma conversa, quer dizer, a gente não aprende a viver num laboratório e depois vai viver. A gente aprende a viver com os outros, né, na vida com os outros, que é a mesma discussão sobre por que a gente não está, por que tudo isso conta para a gente, por que a gente não acredita em educação domiciliar. Porque, de fato, casa não é escola e escola não é casa. E não é para ser.
E as crianças estão dizendo isso para a gente o tempo todo, né? A gente precisa do encontro com a diferença, com as pequenas, com as grandes. A gente precisa do encontro com o que concorda, com o que discorda. A gente precisa ser chamado. A gente precisa de mediadores também, né? Porque eu acho que quando você... Uma cena clássica é você pensar um parquinho que tem algumas crianças e as cuidadoras dessas crianças que estão ali para defender cada uma a sua criança, para cuidar cada uma da sua criança, e um parque de escola em que tem uma professora e um grupo de crianças que está ali para cuidar de todas, né? E a relação é completamente diferente, porque você não ensina a criança de que, independente do que acontecer, eu vou cuidar de você. Sim. Né? Aqui no grupo independente do que acontecer, eu vou cuidar de você na relação com os outros. Sim. Então, se você machucou alguém, primeiro eu vou socorrer quem foi machucado e depois eu vou socorrer você e conversar com você sobre isso que aconteceu. Mas né, em paralelo, acontecem muitas intervenções e muitas mediações que um professor é capaz de produzir num grupo do que cada criança com seu adulto, né? Que é a mesma situação da aldeia também, né? As crianças numa aldeia, elas estão sob o olhar de todos ou de qualquer um. E isso faz com que eles sejam muito mais iguais, né? Não importa muito de filho de quem, né? Essa ideia, né, de você perder o estatuto do exclusivo, do olhar único, ela é uma experiência educadora. Ela é a experiência que se produz no pacto social. Não é sobre você, isso aqui é sobre viver com os outros. E né? aí a grande dificuldade da inclusão nas escolas também, né? Porque as crianças que têm necessidade de um atendimento diferente, elas acabam vindo junto com uma demanda de olha mais para mim do que para os outros, porque eu preciso mais, né? E na verdade não é isso, né? Eu preciso junto com todo mundo. Na verdade, cada um precisa de um jeito, não é o olhar do professor não é uniforme, ainda que seja... tem os singulares ali, né? Mas não, ele está olhando para o coletivo o tempo todo, e é isso que faz bem para a criança que entra na escola, no que a gente diz, ou que se diz como uma criança que vai ser incluída, e na verdade a gente briga por um espaço que seja inclusivo, né? A questão não é cada um, mas é o espaço inteiro, a relação do coletivo que tem que pautar por essa ideia de todo mundo junto, cada um do seu jeito. Né? Como a gente faz para cada um do seu jeito poder viver junto. E me parece que esse tempo do qual a gente deseja muito estar saindo e manter a saída dele, né? Agora que as escolas estão funcionando, enfim, acho que isso vai contando um pouco para a gente como a nossa organização social depende da escola. Né? O nosso funcionamento tem a escola como centralidade no nosso funcionamento social. E se no primeiro instante ali a gente achou que era porque eu preciso deixar minha criancinha aqui para ir lá fazer outra coisa, muito rápido a gente entendeu, e eu acho que as crianças muito rapidamente nos contaram isso, que uma escola é muito mais do que esse lugar que a criancinha fica para o adulto e fazer outra coisa. Né? Essa ideia da escola como uma agência da cultura, como uma organização que defende os direitos da infância e da juventude, essa ideia da escola como o espaço no qual a vida pulsa em alteridade, ela atravessa todas as dimensões que são mais óbvias para a gente da experiência da escola, como é a aprendizagem, como é a aquisição da cultura. Até porque a gente também foi entendendo que a aprendizagem, para quem já não sabia, não tem mais como escapar dessa ideia, né, de que aprender também é um ato que se faz com os outros. Porque não é a relação com o conteúdo, ela precisa ser mediada pela experiência da alteridade. Madalena Freire costuma dizer que a gente estuda sozinho, mas aprende em grupo. Ai, que linda. É isso, né? É impossível você de verdade aprender o mundo sem estar junto com o outro, pensando como você ou diferente de você, mas o fato é
pensando no mesmo contexto, no mesmo espaço. Tem uma palavra do Lacan que eu gosto muito, que ele fala, está lá falando de um assunto específico, mas ele fala dessa dimensão de que para o sujeito é preciso se imundar. E eu retomei, essa é um neologismo que ele cria, né, que me parece assim tão fundamental para a gente entender que a experiência asséptica, ela tem efeitos nocivos sobre a subjetividade, né? Então, ainda que a gente faça uso e respeite todos os protocolos, isso não pode ser asepsia dos afetos e dos encontros, né? A gente vai ter que inventar um jeito e acho que daí os jovens e as crianças estão nadando de braçada enquanto a gente está olhando eles fazerem como fazem. Eles estão inventando e é bom a gente ir atrás, né? Porque, de fato, o isolamento físico que a gente viveu, acho que a gente foi aprendendo isso, ele foi se tornando isolamento social conforme ele foi reduzindo o encontro com a alteridade, né? Conforme ele foi constrangendo o encontro com a alteridade, conforme a gente foi deixando esgarçar os laços. E acho que isso faz a gente pensar, né, a gente aqui pensando isso nesse recorte que a gente vive, faz a gente entender que o esgarçamento da rede, que o esgarçamento da aldeia, ele tem efeitos muito diferentes dependendo da experiência de território que alguém tem. Porque há redes que se recompõem muito facilmente e há redes que, diante do esgarçamento da proteção social, ficam mais decididamente, mais permanentemente esgarçadas e dão muito mais trabalho para ser recomposta, né? E aí, acho que com tudo isso que a gente viveu e que aprendeu do melhor jeito que se aprende as coisas, né? Quando a gente vai escrevendo na carninha da gente mesmo, me parece que uma saída fundamental é que a gente possa entender o que outros quer dizer. E que isso recompõe a nossa relação com os espaços que a gente ocupa e, sobretudo, com o espaço público, né? Na direção de que, não sei dizer isso de outro jeito, né? Uma escola, ela pode ser pública ou privada, mas ela visa o interesse público, né? Ela visa o encontro com o outro. E trazer isso para esse momento, me parece construir o espaço que a gente precisa criar para poder perspectivar e endereçar os nossos gestos para um futuro possível, que é o dessa gente que habita aqui, né? E que vão nos levar, né? Porque, de fato, isso é uma das coisas que eu tenho pensado bastante, né? Nessa nova pesquisa aqui. Essa conexão entre os termos, né? Criança e futuro, ela é tão verdadeira quanto perigosa, né? Ela é verdadeira no sentido de que a gente endereça os nossos filhos e se endereça com os nossos filhos ao futuro, né? A gente perspectiva a vida com eles, né? Mas ela é perigosa porque a experiência da criança é o presente, né? E é dela agora que a gente tem que cuidar. Então, quando a gente pensa o mantra que foi nos guiando, né? Para criar uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? É preciso que a gente entenda que a aldeia, em política pública, por exemplo, quer dizer lugar para a criança no orçamento. Aprendi isso com a Maria Tereza Marcílio e eu gosto muito dessa frase, sabe? Do que a gente está falando? A gente está falando de atos muito concretos que possam perspectivar o presente e o cuidado hoje com as crianças e com os jovens. E que a gente possa se organizar para que os jovens e as crianças se cuidem numa experiência muito mais plural do que a gente veio fazendo até hoje, criando territórios mais híbridos, não exatamente entre o virtual e o presencial, mas entre as experiências de infância,
eu acho que isso cuida e isso desenha novos lugares. Eu estava o tempo todo pensando, enquanto a gente vai falando dos nossos alunos ou dos nossos pacientes, a gente está pensando numa classe, numa bolha absolutamente privilegiada, né? E o que isso tem a ver, ou qual é a responsabilidade que a gente tem com relação às outras modos, né, de vida e as outras condições que a gente está vendo cada vez mais desprivilegiadas, né? E acho que quando você fala isso de olhar para essa experiência plural, né, e possibilitar que a cidade, por exemplo, seja um lugar de encontro de diferentes infâncias e de diferentes culturas, né, é como uma escola inclusiva, né? Uma escola inclusiva, ela não é boa só para o menino que precisa de uma inclusão, né, ou que tem uma dificuldade específica, mas é boa para todo mundo, porque todos aprendemos a pensar e a viver de jeitos diferentes, né? E se a gente puder pensar nisso também na inclusão social, né, no quanto ainda que numa escola particular ou ainda que numa experiência de muita proteção, né, a gente possa abrir, né, um pouco mais esses espaços para esta convivência de fato, né, é absolutamente importante para todos os lados, né, inclusive para o futuro. Sim. Né, eu acho que é para a construção de um futuro possível, talvez seja essa experiência que nos cabe encontrar, né, produzir hoje. Eu gosto muito de pensar esse termo inclusão para que a gente cuide dele, porque inclusão não pode ser só um gesto de que alguém põe alguém que precisa mais para dentro, né? Tolerância. O magnânimo, né? A tolerância. Aí eu te ponho aqui. Inclusão é uma palavra que a gente precisa fazer povoar com esta ideia de que o espaço público é de todos, né? E que, portanto, não é um gesto de caridade, não é sequer uma experiência de solidariedade, é uma experiência de civilidade. E nesse sentido, tem a inclusão do que a gente põe dentro da escola e tem a escola se fazer incluir no espaço que é da cidade. E que isso retorna para mim como a primeira ideia da nossa conversa, né? De como experiência de território, porque a escola ela é a sua experiência dentro de um prédio, dentro de um lugar, ela é a construção e a habitação desse lugar como um espaço que se afeta e se institui a partir dos afetos que aqui circulam e dos tecimentos subjetivos que instituem isso aqui como um território, mas ela também é e precisa ser a sua territorialização no laço com a cidade. E isso eu acho que a gente deve para as nossas crianças e para os nossos jovens. A gente deve essa experiência de fazer da escola um lugar, acho que eu vou dizer assim, de defesa dos direitos das crianças e dos jovens, todos, independente daqueles que entram, porque a escola precisa ser uma experiência desemparedada para quem está aqui dentro, né? Uma experiência na relação com o mundo. E se a gente não for capaz de fazer isso agora, a partir do que a gente viveu, eu não consigo imaginar o que mais possa nos provocar para isso. Com tudo que a gente perdeu, se a gente não puder, da nossa experiência de luto, construir esses lugares de investimento, a gente vai ter feito muito mal. A gente vai ter feito muito mal isso aqui. Quando a gente veio começar a ocupar esse espaço que ainda não existia, que era só um terreno, um grupo de alunos de segundo ano
visitar o terreno e saber onde ia ser a escola nova. E eles visitaram o entorno e conversaram com alguns moradores. E eu me lembro de uma conversa que eles tiveram com uma senhora que dizia: a gente mora aqui há muitos e muitos anos. E antigamente a gente ficava nas calçadas conversando. Com o avanço da cidade, dessa coisa mais das violências, do medo, sei lá, da novela que levou as pessoas para dentro de casa na hora do pôr do sol, a gente parou de ficar na rua, né? Quem sabe com a chegada da escola aqui e de vocês, crianças, a gente volte a habitar a rua, porque vocês vão circular na rua e vão transformá-la num lugar habitado. Nossa, né? Isso é muito lindo. Incrível, não é? Lindo. E aí agora, quando chegamos, claro que a gente traz junto com a escola um monte de problemas para o bairro, né? Só de trânsito, circulação, carro, pai que para carro na frente do vizinho, enfim, todas aquelas confusões que a gente sempre sabe que um lugar que circula muita gente produz. A gente mandou uma carta para cada uma das famílias que moram aqui perto. Entregamos, o nosso porteiro foi de casa em casa entregando para as famílias uma carta escrita por nós, dizendo que a gente estava chegando e que a gente queria estabelecer uma política de boa vizinhança. E uma carta escrita por diferentes grupos de alunos de 9, 10 anos, que a gente perguntou para eles o que vocês gostariam de dizer para os nossos vizinhos. E eles escreveram cartas para os vizinhos. E dentro desse envelope foi também sementes de girassol, porque quando na festa junina a gente não pôde fazer festa de novo, né, os adolescentes do coletivo de sustentabilidade que a gente tem decidiram que eles iam fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. E aí eles mandaram para todas as famílias da escola esse chamado para que doassem alimentos e coisas que pudessem ajudar a população que está muito, muito desassistida. E nos dias em que os pais traziam, eles ficavam na calçada vestidos de caipiras, se revezavam e fazendo uma festa junina ali sem aglomeração, sem o bom da festa junina. E eu vi isso. Eles pegavam a doação e entregavam para as famílias um saquinho de sementes de girassol, dizendo da possibilidade de plantar, né, de transformar. Foram buscar o significado do girassol, a ideia da luz, a ideia de alegria, enfim, que isso deveria, né, perpetuar ali a partir daquelas sementes. Então, sobraram essas sementes, a gente colocou nessas cartas e entregou para os vizinhos. E recebemos uma mensagem maravilhosa de uma das moradoras, dizendo disso tudo também, né? De como ela reconhece que ela ainda está um pouco se adaptando à barulheira, ao trânsito, à movimentação mesmo, o barulho das crianças, né? Que é um barulho que para a gente que vive dentro de escola é um deleite. Depois, então, da pandemia é assim... música. Um desespero por poder ouvir isso, né? Hoje a gente está aqui sem criança, eu já estou ficando irritada de cadê, né, aquele barulhinho de fundo. Mas e dizendo isso, né, de que já plantou os girassóis, prevendo aí uma possibilidade de que a gente transforme, né, em algo diferente, né, a convivência no bairro, a possibilidade da gente fazer o bairro ficar mais verde, ficar mais atendida a essa questão da sustentabilidade, pensar o que uma escola consegue movimentar, né, de melhoria para a própria comunidade mesmo, né? Porque, claro, se a gente vai aos órgãos públicos exigir alguma coisa, a gente tem mais peso do que cada um isoladamente. Mas a gente, junto com os vizinhos, provavelmente, né, tem um alcance maior ainda. E a educação tem, né, Cris, essa dimensão que é tão preciosa, que é onde a vida acontece, a micropolítica das relações. Porque a gente pode ensinar, falar, transmitir e atuar a partir da escola na macropolítica. Mas a vida acontece, essa macropolítica decide, inclusive, mas a vida acontece na micropolítica das relações. A política da boa vizinhança. Exato, é uma total.
E tem essa ideia que é tão... eu ando gostando dessa palavra, é singela e potente, né? De que a gente constrói um espaço público ocupando. Então, quando a vizinha diz, a gente ficava na rua e a gente não fica mais, a gente não tem mais rua quando a gente não usa mais, né? Então, se a escola pode ocupar e quer pensar com os seus outros, né, com o seu entorno, como se ocupa esse espaço, como a gente partilha desse espaço, esse é um espaço que passa a ser público e não passa e deixa de ser um monte de espaços privados empilhados, né? Porque aí é que a gente briga com os vizinhos, porque você pisou no que é meu, mas não é, mas você pôs a... Enfim, isso me parece ser, de fato, a melhor resposta para a gente entender o que a gente faz depois disso tudo, né? Como experiência de cuidado, que tem o seu nível macro, mas que acontece no micro. E que a escola está nos dois, mas pulsa aqui, né? E é aqui que a gente vai estar. É aqui que a gente pode estar. Nossa, muito linda essa história. Muito obrigada por Oxi. vir aqui conversar de novo. Vamos continuar. Agora a gente vai visitar a escola. Você pode passear agora.